Deus, glória a Deus. Graças te damos, Senhor. Graças te damos, Santo Espírito de Deus. Graças te damos, Jesus, Deus Pai. Graças te damos pela vida, por tudo que o Senhor fez, faz e fará em nossas vidas, por todo o plano consumado na cruz, pela vitória da cruz, pela ascensão de Cristo Jesus. Somos gratos por tudo que o Senhor fez, Pai. Gratidão, Pai, pela saúde, pela vida, por tudo que o Senhor fez, faz e fará, Senhor. Também nós declaramos aqui nessa noite, caído por terra todo intento das trevas de Satanás contra esse culto, contra as vidas das pessoas que estão aqui, contra as vidas daqueles que não conseguiram vir nesse culto hoje. Nós declaramos caído por terra em nome de Jesus. Que, Pai, que o Senhor envie seus anjos fortes, poderosos em força, para amarrarem cada espírito maligno que querem tentar contra a vida dos membros da comunhão que está a Bumarama, que querem tentar contra esse culto, e leve todos eles para o abismo agora, em nome de Jesus. Nós declaramos que só fique aqui as mentes e os corações preparados para ouvir a sua palavra, Senhor. E assim é. Amém. Podem se assentar. É uma bênção estar com vocês aqui. E agora que nós recebemos o tema do nosso ano, que é Ascensão, o ano da Ascensão, então é sobre isso que eu vou pregar. Aleluia. O tema da mensagem de hoje é: a ascensão de Cristo Jesus nos fez reis e sacerdotes. Amém. A ascensão de Cristo Jesus nos fez reis e sacerdotes. Por quê? Se não fosse Ele descer até aqui e nascer aqui na terra, nós não poderíamos ter uma perspectiva de uma salvação e de uma vida com Deus nos ares, no céu, no reino de Deus Pai. Então eu vou explicar isso para vocês. Então o primeiro ponto é o reino de espinhos. Eu sei que não tem muito a ver com o tema, mas eu sempre falo para vocês que eu gosto de armar a continha, para que você entenda. Reino de espinhos. O que aconteceu? Deus criou os céus e a terra, Deus criou o jardim do Éden, Deus colocou o homem e a mulher nesse jardim, falou: cuidem do jardim. Eles nem precisavam usar roupas, porque eles eram cobertos com a glória de Deus, eles não se envergonhavam. Então Deus deu um reino na mão deles, o reino da terra, o reino que nós vivemos hoje. Só que o que aconteceu? Nesse meio tempo, eles entregaram através do pecado esse reino para Satanás. Eles entregaram esse reino para Satanás. E se você não entendia hoje o porquê das coisas, você vai entender. Gênesis 3:17. E quando Adão e Eva entregou para Satanás, isso aconteceu. E Deus disse aqui, é Deus falando: e Adão disse: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. E ela produzirá também espinhos e ervas daninhas. Em outras traduções, abrolhos. E você comerá a erva do campo. Pode continuar. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. Então essa foi a sentença de Deus para Adão e Eva depois do pecado. Sabe o que aconteceu depois desse momento? Quando Adão perde o direito da terra e entrega para Satanás, quando Deus fala isso para ele, toda a terra não tinha... Imagina, aquela rosa, ela não tinha espinho, porque Deus criou tudo perfeito. As coisas não tinham espinho, a grama não pinicava, vamos falar assim. Tudo era perfeito, porque em Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2, Deus falou assim: e viu que era bom. Espinho é bom? Então não tinha. Pronto. Então o espinho veio depois de sair. Então se criou agora espinho nas árvores, espinho nas flores, coisas ruins, ervas daninhas
que coça, que pinica, ervas venenosas, todo tipo de maledicência junto com a criação de Deus. Houve uma corrupção do planeta como um todo. Foi isso que aconteceu. Hebreus 6:7. Hebreus 6:7. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e ervas daninhas ou abrolhos, é rejeitada e está perto da maldição, e o seu fim é ser queimado. E você sabe que no final de tudo, no Apocalipse, o que Deus vai fazer com a terra? Vai queimar, porque tem coisa que Ele não quer aqui. Está falando de natureza também. E Ele vai fazer tudo novo, novos céus e nova terra. Então você está entendendo agora. A Bíblia diz que a terra passou a produzir espinhos e abrolhos como punição ao pecado do homem. O homem passou a ter que trabalhar mais para cultivar o alimento, eliminando os espinhos das plantas, eliminando as coisas venenosas, eliminando tudo. O dobro de trabalho ele teve. Antes ele só tinha que ir na árvore e pegar. Agora ele tem que plantar, cultivar, tacar esterco, colocar veneno para as pragas, tudo isso. Ficou tudo mais difícil. O planeta Terra, depois que Adão pecou e entregou a Satanás, começou a produzir espinhos e abrolhos, porque a terra reage ao seu dono. Se você não sabia, você está sabendo agora. A terra reage ao seu dono, conforme o seu governante. Até então era Adão, e a terra estava tudo certa. Depois da desobediência, foi entregue a Satanás, e ficou tudo errado. A terra reagiu a Satanás nela, e ofereceu o que Satanás tem de melhor: espinho e abrolho. Tem de melhor entre aspas, tá? Espinhos e abrolhos. Então, a partir do momento que passou de Adão para Satanás, a terra já reagiu contra isso. Começou a produzir o que o novo governante tinha para oferecer: espinhos e abrolhos, que é o que Satanás tem para oferecer. A rosa parece bonita, né? Às vezes a proposta de Satanás parece bonita, só que se você pegar na mão, você fura sua mão toda. Por cima é bonito, mas embaixo tem espinho. Cuidado com as propostas de Satanás que parecem, mas não são. Já fica uma aplicação na sua vida e para esse ano. Os espinhos na Bíblia, ele tem vários significados: castigo, açoite, penitências, coisas difíceis ou indesejáveis, ansiedade e preocupações, maus resultados na vida, preguiça e insensatez, e por vários outros. Só que significa coisas ruins, só coisas ruins. Então veio esse reino, e até quando esse reino ficou dominando? Até a vitória de Cristo na cruz, até a ascensão de Cristo na cruz. O reino de Satanás ficou até a vitória de Cristo na cruz. E eu vou mostrar para vocês. Segundo tópico, a coroa de espinhos. A coroa de espinhos, como está no nosso tema ali. Se você viu o tema, é metade coroa de espinho e metade uma coroa de um rei de glória. A ascensão de Cristo, a ascensão da terra, a ascensão dos filhos de Deus, do espinho para a glória. Não é feito à toa essas coisas, não, irmão. O Pio bateu a cabeça e colocou o tema do ano. O Rômulo bateu a cabeça e colocou o tema do ano. Isso é orado com várias pessoas e testificado pelo Espírito Santo. Então aqueles que creem terá uma ascensão em todas as áreas da sua vida. A coroa, as coroas antigamente, elas representavam o que o reino tinha de melhor. Então tinha reis que a sua coroa era de bronze, outros que a sua coroa era de ferro, outras que era de prata, outras que era de ouro, historicamente falando e arqueologicamente falando. E tinha coroas que era de
de bronze com diamante, tinha coroas que era de prata com diamante, tinha coroas que era de ouro com diamante, com pedras, porque o reino estava falando assim: além de ter ouro, eu tenho diamante, eu tenho várias outras pedras preciosas no meu reino. E tinha aquele rei que ele era especialista a terra dele só tinha bronze, então a coroa dele era de bronze, representando que ele dominava sobre o bronze. E como que dito aqui, Satanás, Satanás, o reino dele é de espinho e abrolho. É o que ele tem. Então tinha reis com essas variedades de coroa, representando: olha o que o meu reino tem, olha o que na minha terra tem. Mateus 27, 29, fazendo favor. Agora vamos para Jesus, onde eu vou começar a ligar os pontos. Quando Jesus estava indo para ser crucificado, olha o que fizeram com ele: e tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele, e colocaram um caniço na sua mão direita, e ajoelhando-se diante dele, zombavam, dizendo: salve, rei dos judeus. Esse espinho que fala aqui é um espinho de quase 10 centímetros, que foi encravado na testa de Jesus. E além desse espinho, esse espinho tem uma pequena toxina que ele incha. Então, além de colocar, a cabeça de Jesus inchou. Por isso que em Isaías fala assim: e não tinha beleza alguma para que nós o desejássemos. Está falando de Jesus Cristo crucificado na cruz. Não está falando que Jesus homem era feio, nada disso. Mas está falando a situação que ele ficou por mim e por você. Era isso que estava falando. Uma coroa era símbolo de reis vencedores, mas os soldados fizeram isso com espinhos para ridicularizar Jesus. Os espinhos remetem à maldição do pecado que foi dita em Gênesis 3,18, que a terra produzirá espinhos e abrolhos. Jesus, ao levar essa coroa sobre si, ele estava levando toda a maldição, toda a culpa de Adão e Eva e todos nós juntos. Ele falou assim: deixa que eu assumo isso daqui. Deixa que eu assumo isso daqui. Eu assumo esse reino caído, essa maldição que Satanás colocou sobre vocês, eu assumo isso. É isso que Jesus está falando. Jesus, ao ser coroado com a coroa de espinho, estava tomando posse do domínio das trevas de espinho e abrolhos, para que nós vivêssemos em um reino de luz. Pode aplaudir o Senhor. Uau, que amor é esse de Jesus, que Ele troca conosco. Nós estávamos num reino de espinho e abrolhos, Ele pega isso de nossa mão, assume isso, deixa a gente e fala assim: agora vocês vão viver uma vida nova em Cristo. Vocês não vão viver mais nesse reino. Eu assumo todo o peso, todo o fardo, todos os pecados, todas as iniquidades desse reino, todo o sofrimento no meu corpo também, no meu espírito, para que vocês vivam em liberdade de vida e tenham oportunidade de viverem no reino do meu Pai. É muito interessante, a gente ora errado muitas vezes. O que as pessoas falam assim: Pai, escreve meu nome no seu livro da vida. Na verdade, a sua oração deveria ser: não risque meu nome do seu livro da vida. Porque quando Jesus comprou, Ele comprou todo mundo. Então já está no livro. Ele risca quem não é dele no final, quando a pessoa morre. Por isso que fala assim: e o teu nome eu não riscarei do livro da vida. Então o nome de todos já estão lá. Todos já têm acesso. Qualquer pessoa, aquela pessoa que está andando na rua, irmão, se você aceitar Jesus hoje, fala que crê em Jesus, você já tem acesso ao Pai, você já está salvo. É isso que o mundo precisa entender. Você já foi comprado. Você só precisa assumir isso, declarar isso. É que nem benefício. Já foi liberado, só que você precisa ir no banco assinar, colocar teu nome. Se você não vai no banco, você não tem direito ao benefício. Você não vai você não vai usufruir do benefício, porque direito você tinha. Então entenda, a salvação é assim. Eu falo, a salvação é uma prisão aberta.
Jesus veio, abriu a prisão, falou assim: você pode ser livre, só que tem pessoa que escolhe ficar dentro da prisão e morrer dentro da prisão, sem ver a liberdade e o que ele tem lá fora. Voltando para cá, Colossenses 1,13 diz assim: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, quando você aceita Jesus, se você está nesse culto hoje me assistindo, você não aceitou Jesus, você ainda está no reino de trevas. Lucas, você está julgando eles? Não estou julgando, eu estou falando assim, tem um reino de trevas, só que também tem um de luz. Se você escolher hoje aceitar Jesus, não precisa fazer parte dessa igreja, irmão, você é livre. Se aceitar Jesus, você já vai ser transferido do reino de trevas para o reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo. É isso. Isaías 53:5, fazendo favor. Vai ser uma mensagem breve, mas forte. Mas ele, está falando de quem? Jesus. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo nele que nos trouxe o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas ou pisaduras fomos sarados. Fomos sarados. Se você não sabia, naquela época ou você era crucificado ou você era açoitado. Não tinha os dois. Só que Jesus foi açoitado e crucificado. Sabe o que aconteceu? Jesus, ele não quis só te salvar no espírito, irmão, na alma. Ele quis te salvar de doenças e enfermidades no corpo também. Então o que aconteceu? Ele chegou ao Pôncio Pilatos e ele falou assim: o povo ainda quer que esse inocente morra, porque ele foi inocentado 11 vezes. Pôncio Pilatos falou assim: então leve ele para açoitar, e depois do açoite mostre ele ao povo. Vai que o povo tenha misericórdia dele e deixa ele ficar vivo. Foi isso que aconteceu. E aí levaram ele para açoitar. 30 açoites na frente, na parte da frente do corpo, 30 açoitados na parte de trás do corpo. E não foi com varinha, foi com aquele chicote romano, que tem 5 a 9 fios em cada ponta. Eles colocavam prego, osso, pedra, madeira. Então virava uma garra aquilo lá. Pegava e rasgava a pele. 30 vezes na frente, 30 vezes atrás. E aí depois pegaram Jesus e colocaram ao povo. E sabe o que o povo disse? Crucifica-o. E para não gerar uma rebelião, Pôncio Pilatos também assinou. Falou: vocês fazem o que quiser. E aí Jesus foi tanto açoitado como crucificado. Só que espiritualmente tem um sentido. Ele morreu no físico e no espiritual por você. Foi as duas mortes. O sangue dele te remiu, o sofrimento dele te fez livre de enfermidades. Você tem o direito à saúde abundante. Terceiro tópico: o manto púrpura. Fica tranquilo, se você não está entendendo muita coisa, você vai entender no final. Na Roma antiga, o manto púrpura era um símbolo de autoridade imperial. Imagina um manto que vai até aqui, que você coloca sobre a sua roupa, púrpura, que é aquele roxo meio avermelhado. Era uma roupa imperial. Só o imperador usaria aquilo ali. A cor púrpura era de uso exclusivo da realeza e das autoridades. Vestimenta oficial. O imperador usava a toga chamada toga pícta, uma túnica bordada de ouro e púrpura, especialmente para cerimônias triunfais. É que eu já fiz a mensagem e eu sei que é forte, e vocês vão entender. O uso da púrpura era tão exclusivo que em certos períodos uma pessoa do povo que usasse púrpura, ele era morto. Não poderia usar púrpura. Tem algumas irmãs aí com um vestido quase dessa cor, irmã, na época você ia morrer. Cuidado. Então, de tão exclusivo que era, o uso da púrpura era muito exclusivo. Em João 19:2,
Coloca aí para mim, João 19:2, fazendo favor. Os soldados teceram uma coroa de espinho e a puseram na cabeça de Jesus. Também o vestiram com um manto de púrpura. Na época de Jesus, o uso da púrpura já era extremamente restrito, mas mesmo assim os soldados pegaram esse manto, que era só de governante, só de imperador, e colocaram sobre Jesus. Era só da elite, era exclusividade imperial. Nem senadores e governadores tinham permissão de usar o manto inteiro. Eles usavam às vezes uma faixa, representando que eles eram devotos do imperador. Só o imperador em pessoa poderia vestir uma púrpura inteira. O manto simboliza autoridade. Exemplo: a roupa importa? Importa, porque ela simboliza sua autoridade. Se você vê um policial na rua paisana, você não vai identificar que ele é um policial. Às vezes você vai tratar ele como qualquer um, ou uma autoridade como qualquer um. Mas quando ele está fardado, o seu olhar já é outro. Fala: opa, ele é policial. Opa, ele é militar. Opa, ele é isso. Então já gera um negócio. O manto simboliza autoridade. Representa o direito de governar e a investidura oficial de um rei ou imperador. Na Roma antiga, o manto púrpura era o símbolo visível da posição do imperador. Era destaque. Você via alguém passando com o manto púrpura, você fala assim: só pode ser uma pessoa, o imperador. Ninguém mais, é o imperador. 4 pontos. O cetro. Segura aí. Segura aí. Vamos chegar lá. Autoridade. O cetro. O cetro simboliza realeza. Simboliza poder. Esther 5:2. Quando a rainha Esther entrou na presença do rei Assuero sem ser chamada, ele estendeu o cetro de ouro e permitiu que ela falasse, porque a regra daquele reino era que se ninguém podia entrar sem permissão. Se entrasse sem permissão, seria morto, se o rei não esticasse o cetro de misericórdia. E ele esticou esse cetro. Isto mostra que o cetro representava poder, favor e julgamento, símbolo da autoridade de Deus e do Messias. Gênesis 49:10. Gênesis 49:10. O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Símbolo de poder, autoridade. Salmos 2:9. Salmos 2:9. Com uma vara de ferro ou cetro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de olheiro. Também é citado em Apocalipse 19:15. Apocalipse 19:15. Da sua boca sai uma espada afiada para com ela ferir as nações. Está falando de Jesus. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Por que, Lucas? Por que você está explicando tudo isso? Porque eu quero que você entenda da melhor forma possível o que aconteceu com Cristo Jesus, o que foi a sua ascensão. Então eu gosto de explicar cada detalhe para que você não fique perdido. Que às vezes você chegou agora, você chegou no bonde agora, você não está sabendo nem para onde vai. Então eu te explico para onde a gente está indo. É isso. Quinto, rito de ascensão de um imperador. Quando eles elegiam o imperador, tinha alguns detalhes pontuais que tinham que ser cumpridos. O rito de ascensão de um imperador ao poder poderia variar dependendo da cultura e do império, mas em geral envolvia uma cerimônia formal e grandiosa que simbolizava a transferência de poder, autoridade e aceitação do novo imperador, tanto dos deuses como do povo.
O processo de ascensão do trono. O imperador era geralmente escolhido pelo Senado ou pela gestão da legião militar. Ou ele era do Senado ou ele era militar. O imperador Augusto, primeiro imperador de Roma, estabeleceu uma relação com o Senado, mas também obteve grande apoio militar. A nomeação ou adesão do exército e dos exércitos eram cruciais. Em alguns casos, o novo imperador era proclamado pelas regiões ou por grupos políticos. E por que eu estou falando isso? Porque na ascensão de Jesus tinha grupos políticos e grupos do exército. E você vai entender que Jesus, ele não foi derrotado na cruz. Se você tinha esse pensamento até hoje, que Jesus foi um derrotado na cruz, ele não foi um derrotado na cruz. Ele se entregou. A qualquer momento ele poderia acabar com tudo, só que ele não quis. Ele jogou dentro das regras, vamos falar assim, para salvar eu e você, porque ele tinha que morrer como homem. Se ele usasse o poder divino dele, ele não teria nada feito. Então ele tinha que vir como homem. Meu Deus. O triunfo. Após uma vitória militar, o imperador recém-nomeado, um general vitorioso, podia celebrar um triunfo, um desfile público, onde era aclamado e saudado pelas massas. Ele tinha juras de lealdade do Senado, das pessoas. E por que eu estou falando isso? Porque tudo isso ocorreu com Jesus, sem ninguém saber. Tudo isso ocorreu com Jesus. Filipenses 2, 8 a 9. Filipenses 2, 8 a 9. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou, o ascendeu e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Pode continuar mais um. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Pode aplaudir, Senhor. Agora eu vou começar a fechar a conta para vocês. No caso de Jesus, os soldados estavam zombando da sua realeza, mas sem perceberem, eles estavam confirmando a vitória de Jesus como o Senhor dos Senhores. A apresentação de Jesus como Rei vitorioso em Apocalipse 19:16 utiliza símbolos clássicos da realeza: a coroa, o manto, a vara, o cetro de ferro, para demonstrar seu domínio, autoridade e poder de julgar. Apocalipse 14:14. E olhei e eis um branco como a neve, um homem branco como a neve, e sobre a nuvem estava sentado um semelhante a um filho de homem, com a cabeça sobre a cabeça uma coroa de ouro. Ouro simboliza a glória. Então o reino de Deus é do que? É de glória. Qual que são as obras vivas da palavra do Senhor? As obras vivas da palavra do Senhor são feitas com prata, ouro ou pedras preciosas. Simboliza o reino dele. Prata simboliza pureza, ouro simboliza a glória, e pedras preciosas os dons espirituais. Em conjunto com esses símbolos presentes em Apocalipse, revelam a imagem de Jesus como o Rei dos Reis, com autoridade absoluta, para reger. Então Jesus, ele desce na terra, ele nasce, ele cresce, tem seu ministério, depois ele morre. A palavra diz que ele vai ao Hades, o lugar mais baixo que tem, espiritualmente falando, o Hades. E depois ele sobe, ressuscitado aos céus. Por isso que ele diz: eu sou o alfa, a frequência mais baixa, o ômega, a mais alta, o início e o fim, que forma uma cruz. Então, ele sabe disso, irmão. Ele foi até lá embaixo para que você não precisasse ir. Meu Deus.
Ele subiu para confirmar o lugar onde você vai em Cristo Jesus. Por isso que nós ceiamos e falamos assim: ceiamos o Senhor até que Ele venha. É uma confirmação. Apocalipse 1:6. Apocalipse 1:6. E nos constituiu reino e sacerdotes, ou rei e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio. Domínio, por que domínio? Porque Ele pegou de volta e nos entregou. Parece que está acabando a mensagem, mas na verdade pode ser que esteja começando. 1 Pedro 2:9, fazendo o favor. Olha o que você é quando você aceita Jesus. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso que você e eu somos. Irmão, o evangelho é exclusivo. Por isso que você tem que falar para os outros e tem que viver. Que é exclusivo, é fechadinho, não é para todo mundo. Lucas, não é para todo mundo. Não, é para quem querer, é quem aceitar a Cristo Jesus. Por isso que Jesus fala: ide por todo mundo e pregai o evangelho a todo filho. Não, criatura. Que as pessoas que ainda estão no mundo, elas são criaturas. Depois que ela aceita Jesus, elas se tornam filhos amados, benditos de Deus, limpos e puros. É isso. Marcos 15:16-20. Então eles pegaram Jesus, chicotearam Jesus, espancaram Jesus, cuspiram em Jesus. Só que eles estavam confirmando o reino de Jesus. Eles estavam entregando o reino de volta, a terra de volta a Jesus, sem saber. Então os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram toda a tropa, ou clero. Vestiram Jesus com um manto púrpura, aquele manto que só o imperador poderia usar. Teceram uma coroa de espinho, que simboliza o reino que foi tomado por Satanás, a terra que foi tomada por Satanás, e a puseram na cabeça dele. E o saudavam dizendo: salve, ó rei dos judeus. Salve o rei dos judeus. Continue. Batiam na cabeça dele com um caniço. Sabe que eles pegavam o cedro? Quando alguém vai confirmar, a pessoa se ajoelha, e o rei pega o cedro e dá 2 batidinhas. Até isso teve. Pegaram um caniço, bateram na cabeça de Jesus: ó, se estou te confirmando rei de novo. E pondo-se de joelhos, o adoravam. Para eles era deboche. Só que tinha uma pessoa levando isso muito a sério: Jesus Cristo. Por isso que ele ficou caladinho. Se ele falasse alguma coisa, é entregar o plano, irmão. Isso aí é só para quem é maduro, não é para qualquer cabeça. Você não entendeu nada, vai no YouTube da aba, começa a assistir lá do começo as mensagens. Ou se não, pega essa mensagem e vê de novo, pega o versículo, estude a Bíblia, irmão, pelo amor de Deus. Então, eles deram um manto, que simboliza o quê? A autoridade. Jesus, a autoridade que era de Satanás, Satanás pegando sem saber: tô de novo, eu te devolvo. Representa o direito de governar. Então agora Jesus pode governar na terra, através de quem? De mim, de você, que somos a igreja de Cristo. E o que ele fez depois? Achando que era brincadeira, ele colocou a coroa que representa o reino dele. E um detalhe muito interessante: quando um rei perdia a guerra, esse rei perdedor, ele pegava a coroa dele e colocava na cabeça do rei vitorioso. Então Jesus estava lá sofrendo, eles estavam debochando, só que ele estava pegando e admitindo a sua derrota, sem saber.
O diabo estava falando assim: eu sou um derrotado, estou aqui, meu reino. É isso que ele estava falando. Toma o meu reino que é de espinho, de abrolho. Jesus, eu recebo tudo que meu filho Adão perdeu, eu recebo de volta. A coroa simboliza a soberania e o governo sobre um povo e um território. Qual que é o território? O planeta Terra. Qual que é o povo? A humanidade. Meu Deus do céu. E além disso, eles deram um cedro, que simboliza poder, representa a capacidade de exercer governo, impor justiça e julgar. Meu Deus. Então o diabo devolveu o manto, a autoridade, sem saber, devolveu a coroa, o domínio, sem saber, e devolveu o poder sem saber. O que estava na cabeça do diabo? Ele vai morrer mesmo? Só que ele não era pecador, ele assumiu os nossos pecados. E aí quando ele ressuscita no terceiro dia, a ficha do diabo cai. Entreguei tudo de bandeja. Meu irmão, se fosse você, eu dava um glória a Deus. O diabo achava que estava humilhando Jesus, mas ele estava devolvendo e coroando com a coroa do seu reino, assumindo sem saber a sua derrota na cruz. Quando um rei era derrotado por outro rei mais forte, o rei perdedor coroava o vencedor com a coroa do seu reino. Jesus na cruz ascendeu a glória e nos deu um reino de luz. E o que tinha que ter? Tinha que ter também, para empossar um imperador, um rei, a aprovação do povo. Tinha que se mostrar para o povo. Depois de ser espancado e flagelado e colocado a coroa de espinho, eles colocaram uma cruz nas costas de Jesus e falou assim: agora se mostre para o povo, caminhe até o monte. O monte simboliza o que? Lugar alto, a ascensão, a vitória. E Jesus não levou. Sabe o que Jesus levou para o monte? O monte se chama Monte Gólgota, que significa Monte da Caveira. O que é caveira? Morte. É o domínio de Satanás, morte. E Jesus estava levando o que? A cruz. Por um acaso a cruz parece uma espada. Então Jesus sabia de tudo isso. Ele falou assim: agora que eu ganhei o domínio, a autoridade e o poder, eu vou lá finalizar meu inimigo, vou enfiar uma espada no crânio dele. Ele foi mostrado ao povo, e o povo em forma de sátira falava: salve o rei dos judeus, você não é o Messias? Desce daí. Ele: eu sou o Messias, eu sou o rei dos judeus, eu sou sim. Ele estava: eu sou, você está declarando, então eu recebo. Você está devolvendo o reino para mim, então eu recebo. Meu Deus. Muitas pessoas já chegou uma pessoa para mim e falou assim: você é playboyzinho, né, Lucas? Eu falei: sou mesmo. Eu tenho um pai, eu sou filho de Deus. Sabe o que é playboyzinho? É quem tem tudo, é filho que tem tudo, tem carro, tem, não sei, pode fazer o que quiser, pode viajar. Então eu sou também, eu quero ser. As pessoas ficam negando, vendo como xingamento: não sou não. Tá bom, irmão, para você não é. Eu sou filho do pai. Que pai? Deus Pai. Ele tem tudo: ouro, prata, pedras preciosas. Meu Deus. Às vezes a pessoa vem com sarcasmo para mim, eu faço que nem Jesus, eu pego a parte certa, falo: você está declarando, então tá bom. Você se acha um inteligentão, né, Lucas? Já falou isso para mim. Eu falei: eu sou inteligente. A pessoa fica com uma cara assim, ela pensa que vai falar o contrário. Meu Deus, você é pastorzinho, né, Lucas? Sou mesmo aí, ó. Olha eu aqui. Pronto. É isso. Viver em paz, irmão, vida mais leve. Então Jesus estava levando a sua vitória. Isso que eu não falei nem da parte espiritual no meio disso tudo. Então quando alguém falar assim: nossa, coitado de Jesus, né? Ele sofreu tanto, irmão, ele estava vencendo.
Ele estava vencendo por mim e por você. Ele estava ascendendo, ele estava subindo o monte, vitorioso, coroado. E ele pegou esse reino e ele falou assim: agora é com vocês, por isso que eu os constituo vocês reis e sacerdotes, rainhas e sacerdotisas. É isso que ele falou. Então ele ascendeu para deixar um reino, autoridade, domínio e poder comigo e com você. Quem tem o poder de abrir e fechar aqui na terra? É a igreja. Quando você vê que uma cidade está boa, um país está bom, quando a igreja está orando. Se o país está ruim, se a cidade está ruim, é porque não tem igreja orando. Porque todo domínio, toda autoridade e poder foi dada à igreja, através de Cristo Jesus ascendendo. Então, irmão, ore mais pelos governantes, mesmo que não seja aquele que você gosta. Ore pela autoridade que está na vida dele. Ore pelo seu bairro, ore pela sua cidade, ore pelo seu país. Como igreja, somos reis e sacerdotes, rainhas e sacerdotisas. Isso não é à toa. Lucas, então por que ainda você falou que trocou de reino, né? E agora, quando Jesus assumiu, não era para ter ficado tudo bonito de novo? Alguém deve estar pensando assim: não era para ter ficado tudo bonito de novo? Irmão, vai ficar tudo bonito. Mas o que Jesus quer? Ele está treinando você para governar. Ele falou assim: então, Lucas, então, Cleobes, então, irmãos da comunhão que está, agora que sabe o que eu quero que vocês? Ide por todo mundo pregar o evangelho. Aonde você prega o evangelho, você está tirando espinho e abrolho. Ai, Lucas, minha casa é um confronto, não sei o que lá. Onde tira a tua paz? Aonde tira a tua paz, lá ainda tem espinho e abrolho. Só que Jesus falou assim: agora é com você. Ele passou o bastão, agora é com você. Tire o espinho e a brolha e domine sobre essa terra de novo. Lucas, eu estou bem em casa, vou para a empresa, vou trabalhar, dá tudo errado, lá tem espinho e abrolho. Você, irmão, já é um rei e sacerdote. Declare sobre aquele lugar, tire esse trem daí. Com que autoridade? Com a autoridade que Jesus Cristo te deu na cruz. E funciona, irmão. A Fátima falou aqui, eles participam há 14 anos dessa igreja. Os testemunhos que tem na vida deles e na vida dos irmãos são incríveis. Mas a Bíblia, Deus ele é tão maravilhoso que deixa você escolher. Tem um versículo que fala assim: provai e vede. O ruim é que a gente quer ver e depois provar. Se a gente vê e depois provar, não é fé. Provai. O que é provar? Eu vou fazer prova então. O que o Lucas falou? Que eu sou rei sacerdote, então eu vou chegar na minha casa onde tem as situações horríveis, tem brigueira, eu vou declarar a paz do Senhor ali. E vai funcionar, porque a palavra tem poder. Agora, irmão, não é mais espinho, é a outra, é coroa de glória. Por isso que em Apocalipse fala assim: ao que vencer darei a coroa da vida, ao que vencer darei a coroa de glória, ao que vencer. O que é isso, irmão? É tudo que eu preguei aqui hoje. Eu destrinchei para você aqui o simbolismo de cada coisa. Meu Deus. Então agora você não tem mais aquela mentalidade de olhar Jesus e ficar bravo com o soldado. Tem aquele meme, né? Homens quando pega a máquina do tempo voltando para ajudar Jesus. Irmão, para com isso. Ele já estava no controle de tudo. Uau. E é isso que Deus faz na vida de cada um, sabia? Às vezes a pessoa está pensando que está colocando espinhos na sua vida, o diabo colocando espinhos e abrolhos na sua vida. Só que na verdade ele está devolvendo a família para você, pela autoridade de Deus que está na sua vida. Ele está devolvendo a empresa para você, pela autoridade de Deus que está em sua vida, de Jesus. Lucas, eu não entendi ainda essa questão de ainda ter espinho e ainda ter abrolho. Irmão, é que nem despoçar a terra. Satanás ele não joga pelas mesmas regras de Deus. Ele é fora da lei. Então Deus comprou o planeta Terra inteiro, de novo. Jesus comprou.
Só que ele não quer sair da terra. Ele não quer sair. Ele é poceiro, ele montou a barraquinha dele ali e falou assim: eu não saio. E aí o que você tem que fazer? Com autoridade. Chega assim: você não sai, mas isso aqui é meu. Sai daqui, manda os anjos do Senhor derrubar tudo que tem ali. E pronto, a terra é minha, eu domino. Por isso que essa igreja é uma igreja de governo. Por isso que Deus te chama de rei e sacerdote. Rei, questões de governo, questões de guerra, questão de força. Sacerdote, você intercede a Deus através de Jesus Cristo. Oração, súplicas. Uau! Então agora você entende. Tem um espírito maligno agindo na sua empresa. Tem um poltergeist lá agindo na sua casa, mexendo nas coisas, ou deixando alguém virado com você. Ele está dominando um lugar que ele não tem direito. Sabe o que você precisa chegar e falar para ele? Ô grambunhão, você já perdeu isso aqui na cruz, cara, sai daí. Você vai para o abismo. Isso aqui é outro culto, o abismo é outro culto. Para ensinar. Então você só tem que chegar nele e falar assim: some daqui, eu tenho direito a esse lugar. Eu tenho direito à paz, tenho direito à saúde, tenho direito à abundância de vida econômica, eu tenho direito a filhos saudáveis, eu tenho direito a uma família abençoada, eu tenho direito a ter paz de espírito, paz quando deito, paz quando levanto, eu tenho direito a ter abundância em dinheiro, abundância em tudo, proteção. É seu direito. Assuma essa posição, pelo amor de Deus. No ano de 2025, assuma ascensão. Por que ascensão? Sabe o que o diabo trabalha? Ele trabalha ao contrário das coisas de Deus. Então se tem ascendendo, tem pessoas que estão caindo. Ninguém para ver isso. Se tem pessoas no outro tema do ano, águas profundas, é porque tinha pessoas na praia, no deserto. Então o diabo sempre leva você longe do propósito que Deus tem para você. O propósito nosso como igreja em Umuarama e região, comunhão que estava, é ascender. E o que ele vai tentar fazer? Descer. Não aceita isso na sua vida. Permaneceis firmes. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Sabe, a gente entende muito como vítima. Eu declaro cair por terra, em nome de Jesus, na mente de todo mundo aqui, esse espírito de vitimismo. O que você entende quando eu falo assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor? A maioria das pessoas entende que o inferno está vindo contra a igreja, e a igreja está ali assim: eu estou me protegendo, estou me protegendo. Só que é o contrário. A igreja que está indo, rebentando as portas do inferno. Esse é um verdadeiro sentido. Glória a Deus. O Ministério da Música pode subir, fazendo favor. Eu sei que está bom. Compreenderam? Deu para entender um pouco? Glória a Deus que tem câmera, irmão, que vai ficar gravado, que aí eu assisto de novo também. Sabe por que eu assisto de novo também? Porque tem coisa que eu não coloquei no papel, que veio na hora. Irmão, às vezes eu tenho que ouvir as próprias mensagens que eu prego, porque não foi eu que preguei, foi o Espírito Santo. Não é nada meu, não é nada do Lucas aqui. Só sendo um canal, passa por mim e vai. E por aí vai. Por isso que eu falo para vocês: glória a Deus, não aos homens. Vai, sobe para lá, não quero glória nenhuma. Então, irmãos, aqui no final do culto, se você entendeu com o coração essa mensagem, se você também não entendeu, peça a graça do Espírito Santo. Quem dá um entendimento é o Espírito Santo. Fala assim: Espírito Santo, o que o Lucas pregou lá? Aí entra no YouTube e vê de novo, que aí você vai começar a entender o que é a ascensão, a vitória de Jesus, o que foi a coroação de Jesus pelo inimigo. Nossa, Deus é tão maravilhoso que Ele fez o próprio inimigo devolver. Meu Deus, olha a soberania de Deus. E às vezes a gente preocupado com o dedinho machucado. Irmão, Deus já sabe. Deus não é pego de surpresa. Tem alguns irmãos que vêm falar comigo, desesperado assim, como que se Deus olhasse para a situação e falasse assim: meu Deus. Deus falando: meu Deus. Não. Ele já sabe dessa situação antes de você nascer.
Então confie nele, que ele tudo fará. Provai e vede. Se coloque de pé fazendo favor.